E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Anderson Silva e estou trazendo para vocês mais uma lista de exercícios da FUNRIO, a banca que foi escolhida para organizar o concurso dos bombeiros temporários aqui no Rio de Janeiro. Bom, essa questão diz assim, numa certa localidade o jogo de cachumba é muito popular. Nesse jogo, dois rivais se enfrentam, o vencedor do jogo ganha 4 pontos e o perdedor ganha 1 ponto. Se o jogo terminar empatado, cada rival ganha 2 pontos. Um torneio de cachumba foi disputado por 10 jogadores em sistema de turno único, ou seja, cada jogador jogou com uma única vez com cada um dos demais. Se a soma dos pontos obtidos pelos 10 jogadores ao final do torneio foi de 217, então concluímos que a quantidade de jogos desse torneio que terminaram empatados foi... Olha só, gente, a nossa ideia aqui é uma questão que tem muito texto, uma situação, mas ela não é tão complicada assim, mas não é uma questão fácil, tá? Você tem que prestar muita atenção e conseguir organizar bem. O que está acontecendo? Tem 10 jogadores. Eles vão se enfrentar entre eles em turno único. Então, de quantos jogos tem no total? Lembra lá, eu já fiz aqui numa lista anterior uma questão exatamente assim, que falava, se não me engano, de jogadores de tênis, 50 e 49. Então, para a primeira posição do jogo, eu tenho 10 possibilidades, qualquer um deles pode estar. Para a segunda, eu tenho 9 possibilidades, certo? Só que isso daqui vai me dar 90 jogos. O problema é que quando eu coloco 10 vezes 9, eu estou contando todas as permutações. Eu estou contando, por exemplo, quando na primeira posição tiver o jogador A e na segunda tiver o B. E também estou contando quando na primeira tiver o B e na segunda tiver o A. E isso dá uma diferença, porque o jogo AB é diferente do jogo BA. E aqui na questão ele está falando que eles só vão se enfrentar uma vez. E essa conta aqui está calculando que eles vão se enfrentar 2 cada jogo. Ou seja, por isso eu vou ter que dividir isso por 2 para dar 45 jogos. Caso você saiba uma ferramenta matemática muito interessante, isso daqui você pode usar combinação. Se eu tenho 10 pessoas e quero saber quantas duplas eu posso formar, e a ordem não faz diferença, eu uso combinação. Lembrando que a combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre P fatorial, n menos P fatorial. Isso daqui dá 10 fatorial sobre 2 fatorial, né? Que eu estou fazendo eu esqueci de botar aqui, desculpa, gente. A combinação de 10 de 2 a 2, né? Deixa eu organizar melhor aqui. Ó. Estou fazendo a combinação de 10 de 2 a 2, que vai ficar 10 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. 10 fatorial sobre 2 fatorial, 8 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, 2 fatorial é 2, corta aqui, vai ficar 45 também. Só mostrando para vocês que dá para fazer pela fórmula também, beleza? Bom, e agora vai rolar um sisteminha, porque o que acontece? O que eu tenho que pensar? O número de vitórias, derrotas e empates, aqui está relacionando de todos os jogos, de todo o torneio. Então, quando a gente está falando do número de vitórias, a gente não está falando do número de vitórias do time A, B, C. A quantas vitórias aconteceram no torneio. Pensa numa tabela de jogo de futebol, certo? Lá aparece a vitória de cada time. É como se a gente tivesse somado aquilo tudo ali e teve o total de vitórias do torneio. Somado todos os empates, teve o total de empates do torneio. Somado todas as derrotas, teve o total de derrotas do torneio. Por quê? Porque aqui ele fala que ao final foram conseguidos 217 pontos. É como se tivesse pego os pontos de cada jogador e somado tudo. É como não, foi assim. Mas numa tabela de futebol é como se tivesse pego os pontos de cada time e somado tudo. Então a gente não está fazendo por time, a gente está fazendo tudo o que aconteceu no torneio, certo? Então vamos chamar de V, o número de vitórias que aconteceu no torneio, E, o número de empates que aconteceu no torneio e D, o número de derrotas que aconteceu no torneio, certo? O que a gente tem que pensar aqui? Isso daqui é muito importante. O número de vitórias que aconteceu é igual ao número de derrotas que aconteceu. Porque num jogo, se alguém saiu vitorioso, alguém saiu perdedor. Certo? Então lá, quando tem vitórias, empates e derrotas, o número que está nas vitórias, o total, vai ser o mesmo das derrotas. Porque se alguém venceu, alguém perdeu. Então, isso daqui eu não posso contar 2 vezes. Por exemplo, se eu quero saber quantos jogos tiveram, a gente teve 45. Eu não posso chegar aqui e botar número de vitórias mais número de empates mais número de derrotas é igual a 45. Por quê? Porque o jogo que terminou em vitória foi o mesmo jogo que terminou em derrota para alguém. Então, eu tenho que tirar uma dessas grandezas aqui porque está contando 2 vezes. Então, é somente o número de vitórias mais o número de empates é igual a 45. Deu para entender? Coloca aí nos comentários.
E aí ele fala que cada vitória dá 4 pontos, cada derrota dá 1 ponto e cada empate dá 2 para cada. Então o que a gente tem que botar? Ó? Os pontos que vieram pelas vitórias foram 4 vezes as vitórias, né? Se teve um total de 10 vitórias no torneio, ali naquela pontuação está somado 40 pontos pelas vitórias. As derrotas dão um total de 1 ponto por derrota. E aqui vem a jogada, os empates. Cada empate vai dar 2 pontos para cada time. Então, no somatório de pontos, cada empate gera 4 pontos naquele somatório. Porque dá 2 pontos para um time e 2 pontos para o outro. Lembra que a gente está somando as colunas de pontuação, certo? A gente está somando pontos do time, a gente está somando vitórias de todos os times, empates de todos os times e derrotas de todos os times. Então, na pontuação geral, quando a gente soma os empates, é 2 para cada time. Então, vai ser 2 vezes o número de empates. Porque é 2 pontos para um, 2 pontos para o outro, certo? E isso daqui foi igual a 217. Mas aqui também tem um porém. Lembra que a quantidade de vitórias e de derrotas é a mesma, certo? Então, o jogo que terminou com vitória para alguém deu 4 pontos para um e deu 1 ponto para o outro. Então, naquele jogo, somou-se 5 pontos no total, certo? Então, eu posso dizer, ó, que ao invés de botar aqui uma derrota, 4 vitórias e 1 derrota, eu vou botar 5 pontos em cada jogo que terminou para vitória para alguém. Porque daquele jogo saíram 5 pontos. Da mesma forma que no jogo que terminou empate, saíram 4 pontos, 2 para cada, beleza? Então, 5 vitórias mais 4 derrotas igual a 217. E agora a gente tem o nosso sistema, né? V mais... 4 vezes empates, né? Desculpa. 4 empates. E V mais E é igual a 45. Aqui eu tenho um sistema, aí vai de como você gosta de resolver. Como eu quero o número de empates, eu vou sumir com vitórias. Vou multiplicar essa de baixo por menos 5. Vai ficar menos 5V menos 5E igual a menos 25 vão 2, 225. Aí a gente repete a de cima, né? 5V mais 4E é igual a 217. E soma as duas equações, né? Para assumir, ó. Menos 5V mais 5V dá 0. Menos 5E mais 5E mais 4E menos E. Menos 225 mais 217, menos 8. Multiplica por menos 1, o E é 8. Foram 8 empates, beleza? Coloca aí nos comentários se você entendeu. Essa daqui é bem complexa, né? Vamos mais uma. Numa urna, uma bola numerada com cada um dos números múltiplos de 3 que são maiores do que 10 e menores do que 30. Se sortearmos ao acaso uma dessas bolas, a probabilidade que a bola sorteada tenha um número maior do que 22 é igual a múltiplos de 3 maiores que 10. Eu tenho 12... Eu tenho 15, eu tenho 18, o 21, o 24, o 27 e o 30 não entra porque ele fala que são menores do que 30, certo? O 30 não é menor que 30, o 30 é igual a 30. E ele quer saber a probabilidade, ó, uma bola ao acaso, a probabilidade dessa bola sorteada ser um número maior do que o 22. Então, quantos são maiores que o 22 aqui? O 24 e o 27. Então, eu tenho 2 favoráveis de 1, 2, 3, 4, 5, 6 no total. Simplificando por 2, a probabilidade é 1/3, beleza? Bem mais fácil do que a anterior, né? Vamos mais uma. Mariano produz peças artesanais e tem 3 dias de prazo para entregar uma encomenda. Ele planeja produzir 40% das peças encomendadas no primeiro dia e 50% do que resta da tarefa no segundo dia. Assim, ele irá deixar para o terceiro dia a seguinte porcentagem da tarefa total. Então, aquelas clássicas, né? Ó, se no primeiro dia ele faz 40% de X... Se ele faz 40%, sobra 60%, né? Sobra o que falta para o inteiro. Aí no segundo dia ele faz 50% do que falta, né? Beleza? Ó, produz 40% das peças encomendadas no primeiro dia e 50% do que resta da tarefa no segundo. Então o que restou? 60%. É 50% de 60% de X, certo? Beleza? Assim ele deixará para o terceiro dia a seguinte porcentagem. Vamos somar isso daqui. Simplifica aqui, né? Pá, vai ficar 40% da tarefa, mais aqui vai dar 30% da tarefa, isso é igual a 70% da tarefa. Se ele conseguiu até agora realizar 70%, vai faltar 30%, né? Então, 30% da tarefa é o que está faltando. Você pode fazer também assim, ó. Eu também gosto de fazer assim, ó. A gente colocar aqui, ó. E colocar, dividir, quando está múltiplo bonitinho, 10, 20, etc., a gente pode fazer assim, ó, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, bonitinho. Aí o que acontece? No primeiro dia ele fez 40%, né? Ele fez 4 de 10. No segundo dia ele fez metade do que sobrou. Quantos sobraram? 6. Então ele fez metade disso. Ele fez 1, 2, 3. E o que sobra? 3 de 10, 30%. Tranquilão também? Simples? Vamos para a próxima. Antero é 5 anos mais novo do que Botero. Daqui a 23 anos, Antero terá o dobro da idade atual de Botero. Assim, o produto das idades atuais de Antero e Botero é igual a... Isso daqui é muita questãozinha de português na matemática, de tempo, matemática básica. Eu tenho algumas aulas gravadas de matemática básica assim. Comenta aí se você gostaria que eu postasse ela aqui no canal para vocês. Então, ó. Antero é 5 anos mais velho do que Botero. Então, a idade de Antero é a idade de Botero mais 5, né? Porque ele é mais velho e tem 5 a mais. Daqui a 23 anos, Antero terá o dobro da idade atual de Botero. Então, daqui a 23 anos, quanto Antero vai ter? Se passaram 23 anos, o Antero tem A mais 23, né? Ele tem A hoje, daqui a 23 anos ele vai ter A mais 23. Aí ele terá o dobro da idade atual de Botero, da idade que Botero tem agora. Não é que ele vai ter o dobro da idade que o Botero terá, é da idade atual. E qual a idade atual do Botero? B. Então, B. O produto das idades atuais entre Antero e Botero é L, que é A vezes B, né? Vamos resolver aqui? Então, essa dá para fazer por substituição, porque o A já está isolado, né? O A é B mais 5. Então, vou botar aqui, ó, B mais 5 mais 23 é igual a 2B. 28 é igual a 2B, joga o outro B para cá, né? Menos B. B é igual a 28. Beleza. Se o B é 28, o A é 5 a mais, né? Então, A é 28 mais 5. O A é 33. Ele quer o produto, agora é só multiplicar. 28 vezes 33 vai dar 24 vão 2, 6, 8. Aqui vai repetir, né? Vai ficar 4, 2, 924. A alternativa é. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você já gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve aí. Qualquer dúvida, joga nos comentários. E até a próxima, galera. Fui!